Manda ver. Aranducast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Oi, eu sou a Thaísa. E eu sou o Eduardo. Bem-vindos ao Aranducast. Hoje vamos explorar como nos comunicamos, mesmo quando não estamos falando. Você já entregou uma emoção só com um olhar ou com uma expressão facial? Você consegue se comunicar com algum amigo dessa forma? Não sei, tô me comunicando agora, você tá vendo? Vocês não estão vendo, vocês que estão ouvindo, vocês não estão vendo. Mas eu tô me comunicando. A gente faz isso, né, amigo? Sim. Essa acontece com uma certa frequência. Sim. Isso é uma das coisas belas da amizade e de você conhecer a pessoa há muito tempo, porque você olha pra pessoa, você sabe exatamente o que ela tá pensando. Exato. Às vezes ela tá falando uma coisa e você sabe que é uma completa mentira o que tá saindo da boca dela, porque você só tá olhando pra cara dela, assim, você já sabe que ela tá, tipo, causando. Sim. Mas é isso, né, menina? O corpo fala? Eu, particularmente, eu tenho uma pira muito grande com esse livro. Não sei se vocês conhecem, existe um livro chamado O Corpo Fala. E eu pirei nesse livro quando eu tinha, tipo, 15 anos de idade. E eu acho ele muito maravilhoso. Acho que foi quando eu comecei a me interessar. Eu sempre gostei muito da comunicação, de modo geral. Eu sou uma pessoa que. Eu sou muito comunicativa, né? Como podemos perceber. Tem um podcast. Eu sou uma pessoa que. E eu gosto da comunicação como um todo, não só a comunicação verbal. Né, eu gosto da comunicação quando a gente está falando de obras de arte, né, que é essa comunicação visual. Eu gosto da comunicação que vem quando a gente vê um filme, uma peça de teatro, né, ou quando a gente ouve uma música. Essas coisas não precisam ser verbais, né? Elas vão além do falar, elas têm coisas que vão além das palavras em si ou das estruturas gramaticais, né? Então, sempre gostei muito disso e eu acho que o nosso corpo tem muito disso, né? A gente tem expressões faciais, a gente sabe que a pessoa tá feliz, tá triste, dependendo da expressão facial dela, né? A postura das pessoas ajuda a gente a entender se ela tá cansada, se ela não tá. E esse livro, né, O Corpo Fala, que eu acho que eu vou trazer ele algumas vezes. Ele é do Pierre Weil Weil e do Roland Tampacco. E ele traz pra gente, né, o que que o corpo das outras pessoas demonstram pra gente numa linguagem meio universal. Uma referência que talvez venha assim mais adiante, mas já trazendo, é um seriado muito maravilhoso que eu nunca vou entender porque que eles pararam de fazer, que é o Lie to Me, que era não sei se já chegou a assistir esse, Lie to Me? Não, esse não. É muito legal, é um cara que a especialidade dele é em leitura corporal e leitura facial, leitura gestual humana, né, o que que vai além das palavras que a gente fala. Uhum. E ele desvenda crimes, né, ele faz, as coisas com base nessa observação nessas leituras, e o seriado é feito de uma forma muito legal, porque ele tem, tipo, estagiários e outras pessoas ali, ou até quando ele precisa explicar para a polícia, né, justificar como ele chegou a determinadas conclusões, eles trazem para a realidade com fotos conhecidas da mídia, de políticos e de pessoas famosas que estão fazendo a mesma microexpressão facial, que aquela pessoa fez, então eles dão um zoom, tudo bem, é aquela coisa que é muito difícil, tem que ficar olhando, é um treino, né, ler o corpo das pessoas, por isso que tem muita gente que é boa em ler as pessoas só olhando para elas e gente que não é boa, porque é um tipo de linguagem, né, tem gente que é boa nisso, tem gente que não é. Mas o Corpo Fala, o livro, voltando para ele ensina pra gente algumas técnicas até, né, de como fazer com que pessoas se sintam mais confortáveis ou ter certeza que aquela pessoa está se sentindo bem naquele ambiente, ou às vezes você percebe que a pessoa está tensa porque ela está com o braço cruzado ou porque ela está com
o corpo virado diferente, por mais que ela esteja olhando para você, o corpo dela não tá virado para você, então a intenção dela não é você. Então, esse livro ele é bem legal por causa disso, e ele é escrito de uma forma legal. O podcast tá virando sobre o livro, mas não é sobre isso, mas é só porque eu gosto muito desse livro. Uhum. Mas ele é escrito de uma forma muito legal, onde ele tem letras maiores, que é o conceito geral, a ideia geral de tudo. E aí ele tem alguns pedaços com letras escritas menores, que você pode ou não optar por ler isso quando você vai ler o livro, que é aprofundamento de cada uma daquelas coisas. Então você pode ter uma leitura mais leve, que é bem divertida, ele usa exemplos onde ele tenta aproximar as pessoas de animais ou de objetos, tal. Então você começa a ter uma versão bem lúdica, assim, né, de como as pessoas são. E muda um pouco o jeito que a gente começa a observar as pessoas que estão na nossa volta, né? Porque eu acredito muito que tudo que a gente como latinos, de forma geral, a gente se mexe muito para falar, né? A Uhum. gente não fala só com a palavra, a gente fala com os gestos, a gente fala com o olhar, a gente tem muito dessa questão. E a minha concepção é que tudo que você vai colocando ali, ela tem que agregar a consolidação de sentido, né? E às vezes, quando essas coisas não ornam, né? Às vezes a pessoa é o que eu falei brincando no começo. Você sabe que quando você olha para uma pessoa que você conhece há muito tempo e ela tá, tipo, te tirando, mas ao mesmo tempo, se você é uma pessoa que entende minimamente de leitura corporal, se uma pessoa tá mentindo para você, mesmo que você não conheça ela vai fazer coisas involuntariamente com o corpo dela que podem não refletir o que ela tá falando, por exemplo. Não só isso, tinha um professor meu que sempre falava de acho que era dos sermões do padre Antônio Vieira, que tinha as notas de rodapé dele. Tipo, aumentar o tom de voz, pois o argumento é fraco. E você pode perceber, realmente, as pessoas, quando elas estão perdendo a discussão, quando o argumento ela não tá muito com fé naquele argumento, ela aumenta a voz, porque aí você passa, você pelo menos tenta passar uma sensação de certeza, de tipo, mesmo pra você mesmo, pra ver se funciona, pra ver se cola um discurso. Geralmente não cola, tá? Vou dizer pra vocês que geralmente não cola. Você só tá sendo grosseiro mesmo e inconveniente. Mas fica aí a reflexão. Mas é, né? Tipo, e aí eu acho que entra muito disso, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar do lado inverso, né? Ao mesmo tempo que a gente tá falando, ajuda a entender quando a pessoa tá mentindo pra gente, ou entregar o que não tá sendo dito, né? As entrelinhas daquilo a gente vê pela gestualidade, a gente pode usar, né, essa percepção do outro quando o corpo dele tá falando, como uma forma de criar um ambiente mais confortável para esse outro, né? Como uma forma de demonstrar ou empatia mesmo, né? De você conseguir fazer uma leitura social e saber que às vezes o que você está falando tá deixando a pessoa desconfortável, né? Ter um pouco essa noção. E também a gente ter a noção que a nossa energia sempre vai afetar o ambiente que a gente entra, né? Como a gente age dentro do ambiente afeta o coletivo daquele ambiente, né? Eu penso muito nisso como professora, porque ser professora, especialmente quando a gente está falando de criança, e eu sou professora particular, então eu entro como um adicional além da escola, cara, é uma coisa delicada. Porque aquela criança, pô, ela tem um monte de professor, ela tá cansada de ter gente falando para ela o que fazer, etc, etc, etc. Então, se eu entro nessa aula mal-humorada, se eu entro nessa aula, às vezes eu dou aula para crianças que estudam das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde e depois vão fazer minha aula às 6 horas, por exemplo. Então, essa criança está cansada. Se eu chego lá e eu também estou cansada, e eu começo a falar desse jeito e explicar as coisas, cara, meu aluno vai dormir. E não tem como eu falar que a culpa é dele. Ele tá. Só que se eu chego lá e falo, e aí, vamos fazer um negócio assim e tal. O meu tom de voz já ajuda ele. É que vocês não estavam vendo, mas eu tava me mexendo toda nessa hora. Mas essa animação que eu mostro tal,
isso automaticamente vai interferir na energia dessa Sim. outra pessoa que tá me vendo. Vocês não estavam vendo, mas na hora que eu mudei de energia, o Eduardo automaticamente também deu uma ajeitada no corpo dele e, tipo, deu um sorrisinho assim na hora. Por quê? Porque eu troquei de uma energia negativa e talvez isso tenha acontecido até com quem estava ouvindo o podcast. Uhum. Né? Eu tava ali falando com uma voz toda mole e tal. E de repente comecei a falar assim, que não sei o quê. Seu corpo até muda. Até para eu falar das formas diferentes, o meu corpo muda, né? Isso talvez explique porque as pessoas sempre ficam um pouco de sono quando falam comigo. Que eu não sou, pelo que vocês puderam ver, eu não sou uma pessoa muito enérgica. Mas em nenhuma ocasião, só se eu tô com muita raiva, então eu espero que vocês não vejam. Eu acho que para mim é muito bom porque você me equilibra, porque eu sou enérgica demais, assim, eu me mexo demais, eu falo demais, é tudo demais, e aí o Eduardo, ele me dá uma equilibradinha. E sim, eu tenho energia de vó. Eu tenho energia de casa de vó, de dormir no sofá domingo à tarde, sabe? Uma outra coisa que eu acho interessante a gente pensar aqui, já que a gente está falando da questão da importância do gesto, né, da leitura do gesto, quando a gente pensa o quão importante é um gesto, porque assim, se eu xingo vocês em português, se eu xingo o Eduardo em português, ele vai entender e ele vai se ofender porque eu xinguei ele, enfim. Mas por mais que eu fale, por exemplo, você é um bobão. Sei lá, vamos fingir que bobão é um palavrão muito grande. Sim, eu ia rir, mas beleza. É, óbvio que você ia rir, mas vamos fingir que é tipo uma coisa muito pior. Aí eu falo, por exemplo, você é um bobão. E sem expressão nenhuma. Ele sabe o que quer dizer a palavra bobão e ele vai se ofender. Não vai, mas fingir, né? Vamos fingir que ele vai se ofender. Mas se eu xingo ele num idioma que ele não conhece e falo, por exemplo, acho que ele não vai se ofender. Só que vamos dizer que eu xingo ele com raiva no meu olhar e na minha voz, acho que por exemplo, que já é diferente. Sim. Aí ele pode até se ofender. Falar assim, o que ela tá falando de mim? Tá, não sei o que ela falou pra mim. Então isso daí também é importante, né? Como o corpo, às vezes, quando você tá ouvindo uma coisa num idioma que não te pertence, que até é uma coisa que a gente vai falar no nosso próximo episódio, então fiquem ligados. Você só vai conseguir entender aquilo se tiver uma expressão facial. Teve até um meme que rolou de uma gringa que pergunta, daí a mina pega e fala um negócio, tipo, muito absurdo. Não lembro mais o que ela fala, mas ela fala um negócio muito, Sim. tipo, Say something in your native language. esse mesmo. Daí ela fala um negócio, daí a menina pergunta, o que você falou? Daí ela traduz completamente errado e a menina, tipo, que bonitinho. E não foi, a menina tinha xingado ela, assim. Só que, tipo, ela falou tão de boa e sorrindo, assim, que, tipo, tá bom. Então foi isso que ela falou, que fofinho. E você vê como o corpo dela enganou a menina completamente. Como ela reagiu àquilo, né? Sim. Que fez a graça. Sim, além das outras coisas, tem os gestos, né? Os gestos do cotidiano. No Brasil, a gente usa vários, mas eles não são tão categorizados. A gente entende por uma questão de inconsciente coletivo, de tipo, com pressa, depois te falo, que é girar os dedos, de tipo, depois. Uhum. Mas culturalmente não funciona sempre, não. Eu já tentei fazer isso em italiano, não é sempre que funciona. Eu tenho que usar os gestos específicos deles. Senão não. Mas isso, quando a gente para pra pensar, tem até quando xingar, né? O sinal de ok lá do exterior, né? Uhum. Dos gringos, pra gente vai tomar no cu. Sim. Tipo, É que a gente tem uma fixação com coisas que a gente parecem tem, buracos. mas com orifício. Sim, não só a gente, mas todos os latinos em geral. Do É, México pra baixo, a gente tem uma fixação com o essa coisa. México. Viu? Desculpa, gente, eu não sou paga pra fazer piada, né? Perdão. Mas a gente faz de graça mesmo. Então, é isso, né? A gente pode perceber que mesmo quando a gente fica em silêncio, o corpo ele continua expressando coisas e às vezes ele fala mais alto que a nossa própria voz. E entrando no nosso próximo bloco, eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho que existe uma diferença muito grande entre comunicação gestual, quando a gente fala de
símbolos e coisas, gestos que a gente faz para complementar ou para representar determinadas coisas, não é a mesma coisa que Libras, por exemplo, né? Do que as linguagens de sinais de modo geral, porque a linguagem de sinal é uma linguagem verbal, tá? Por mais que ela seja gestual, né? Ela é uma linguagem que tem uma estrutura gramatical, ela acompanha uma estrutura gramatical, ela acompanha uma estrutura de vocabulário. Sim, ela tem uma construção de língua mesmo. Exatamente. Então, isso também leva a gente a ter que lembrar que cada idioma ou cada grupo, assim, cada área, região, geralmente, vai ter uma língua de sinal adaptada a ele. Por isso que a gente tem várias línguas de sinais diferentes. Então, não é porque uma pessoa fala em Libras que ela é capaz, uma pessoa que é surda e ela vai se comunicar com uma pessoa que é da França, é da Rússia, ela tem que saber, eles têm que ter em comum uma língua de sinais que os dois saibam, né? Porque uma pessoa cada um deles vai estar adaptado na vida do cotidiano a usar a língua de sinais daquela região e daquele lugar. Então, falando um pouquinho sobre línguas de sinais, a gente tem, por exemplo, a BSL, que é a língua de sinais britânica, que é utilizada na Inglaterra, Austrália e na Nova Zelândia. Aí a gente tem a LSF, que é a língua de sinais francesa. E eu achei muito interessante, porque ela que deu origem a Libras, a ASL, que é a linguagem americana de sinais, e a RSL, que é a linguagem russa de sinais, a ISL, que é a linguagem irlandesa de sinais, e a DGS, que é a linguagem alemã de sinais. Então, eu achei muito interessante que, especialmente que a BSL não deu origem à ASL e que ela acabou vindo da origem francesa. Eu achei isso uma Sim. curiosidade muito legal. Acho ótimo que não pegaram dos colonizadores. Eu gosto assim. Reparação histórica. Então a gente tem essa questão. Então, cada uma dessas línguas de sinais que eu comentei antes, elas vão estar estruturadas gramaticalmente e vão ser reconhecidas como uma língua oficial dentro de cada país, né? No nosso caso, é o Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, que é reconhecida no Brasil como um idioma oficial. Então, ele é um idioma verbal. Sim. Que você pode estar se perguntando, se é oficial, por que a gente não aprende na escola? Sim, é uma pergunta que nenhum de nós consegue responder. E eu acho que deveria. Porque é muito frustrante, porque isso sempre fica a cargo da pessoa surda. Ela tem que tentar sempre se comunicar com você. Ela tem que te ajudar a se comunicar com ela. É sempre essa dificuldade. Porque a gente não tem nenhuma base. Nenhuma. É muito difícil. Mesmo na faculdade, eu tive Libras em EAD. Já não é o ideal. Você fez letras, né? Você fez licenciatura, né? Eu fiz história. Mas Eu fiz licenciatura? Como é que eu tô preparado para uma sala de aula com o mínimo de contato? Porque, por exemplo, eu fui aprender as coisas básicas porque eu trabalhava em educativos de museu e tinham educadores surdos. E aí sim, porque também a gente recebia um público surdo. Então, assim, como esse público vai chegar no museu se não tem ninguém preparado para e que entra em choque, porque é um choque. É tipo, se alguém chegar e começar a falar em alemão comigo, eu não vou entender completamente nada. Eu não sei nem o que ela. Eu não sei nem falar, espera um pouco que eu vou chamar uma ajuda. E é isso que acontece geralmente com as pessoas surdas no Brasil. E aí isso é terrível, né? Porque a gente não tem nenhum contato se você não for procurar. E mesmo para procurar não é fácil. é muito louco isso que você estava falando, porque enquanto você estava falando, eu fiz artes, em artes a gente não teve nenhum contato com Libras de jeito nenhum. Mas quando eu fiz 1 ano e meio de fisioterapia, poucas pessoas sabem disso, mas eu fiz 1 ano e meio de fisioterapia antes de fazer artes. E em fisioterapia
também não tinha, obviamente, Libras, mas existia a PUC de Campinas, você tinha matérias que eram optativas, né? Que eram créditos extras. Eles não completavam a sua grade horária, mas você podia escolher entre umas aulas meio livres, assim, e você ganhava certificações por isso. E aí eu fiz um curso de acessibilidade Libras para pegar créditos. Mas é a mesma coisa, se eu tivesse me formado em fisioterapia e me tornado um fisioterapeuta, eu não atendo pessoas surdas, não consigo, Sim. sou incapaz. Sim, isso para mim é uma falha grande, assim, de todas as línguas que a gente tem no Brasil, fica complicado, né? Porque aí você não vai trabalhar com etnicidade, você vai trabalhar com as pessoas que estão ali com você no dia a dia mesmo. Tipo, tem pessoas surdas em todos os Sim, são lugares. várias camadas, porque é a vida, né? Essa pessoa tem uma vida, né? Ela precisa ter acesso a serviços de telefonia, de luz, de água, ela precisa ter acesso a atenção médica, educação. Ela precisa ter acesso a todas essas coisas, né? Sim, e aí também vem o lance da obrigatoriedade das pessoas surdas, que agora já tem diminuído essa questão, mas antes era uma coisa muito presente na educação de pessoas surdas, que era a leitura labial, porque ela tem que se adaptar, ela tem que ser oralizada, ela tem que aprender a falar forçadamente, uma coisa que não é orgânico assim para ela, porque a língua que vai funcionar, que é pensada para funcionar para a população surda é Libras. É. Não é ser oralizada, não é adaptar. Não, mas mesmo a leitura labial, a gente tem que pensar que essa criança ou essa pessoa, ela precisa ser estimulada para aprender Nossa, essa sim. leitura. Não é só, tipo Não, assim, é muito ela se difícil. virar nos 30. Ela vai ter que ter alguém ali que vai estimular ela de uma forma ou de outra, tá ali acompanhando ela um processo, porque senão é um processo que você atrapalha o desenvolvimento daquela pessoa, porque imagina não ser capaz de se comunicar. Tipo, você só aponta, porque é isso, você é gestual. Óbvio, ela tem a noção da comunicação, porque ela não, por exemplo, se a pessoa não tem nenhum tipo de deficiência mental ou nenhum tipo de atraso por outros motivos, né, neurológicos, etc., ela vai ter uma deficiência por questão de falta de estímulo. Ela não consegue se. Às vezes ela entende o mundo, às vezes o cérebro dela é brilhante, maravilhosamente brilhante, e ela não consegue passar isso para frente. Sim. E ela não tem oportunidade para desenvolver tudo isso que ela pode ser, por causa de uma falha teoricamente social, não é uma falha dela, de forma alguma. É uma falha social, porque em que patamar a gente pode dizer que saber conversar com outro que está dentro do meu território é menos importante do que eu saber falar inglês, Uhum. Certo. certo? É tipo, é uma coisa bem maluca, assim, se a gente parar para pensar. Sim, mas aí isso nos leva para o lance por exemplo, dessas dificuldades e da representação disso na mídia, né? A gente pode ver isso no caso da Ellen Keller, por exemplo. A Helen Keller é uma mulher que eu admiro muito, assim. É aquela história, admiro muito e ela teve a história que ela teve, as opções que ela teve, a possibilidade de se tornar quem ela se tornou, porque a família dela tinha dinheiro, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro desde o começo da conversa. Sim, recorte de classe feito. Né? Mas ela foi uma escritora, conferencista, ativista social norte-americana, e ela foi a primeira pessoa surdo-cega da história a conquistar um bacharelado, né? Então, ela conseguiu isso graças a Anne Sullivan, né, que foi uma mulher que chegou na casa da Ellen Keller quando a Anne tinha 20 anos e a Ellen era uma criança, né? E ela começou a ensinar para Helen as palavras que ela não conseguiu ouvir, porque a Helen ela teve com 18 meses ela teve uma febre cerebral, que é o que eles chamavam na época. Hoje acredita que é ou escarlatina ou meningite, né? E ela desde esse período que ela teve ficou surda cega. E aí, a partir disso, ela conseguia se comunicar
com algumas pessoas, a filha da cozinheira da família, especialmente através de sinais, tal. E com 7 anos, ela já tinha mais de 60 sinais com qual ela já conseguia se comunicar com as pessoas da família, e tal. Mas é isso que a gente está falando, ela era uma pessoa que estava sendo estimulada ali, né. E aí chegou a Anne e começou a dar para ela ainda mais ferramentas. Então ela começou a, por exemplo, ela escrevia boneca com o dedo na mão da Helen e entregava para ela uma boneca. Ou ela colocava a mão da Helen dentro da água e escrevia a palavra água dentro na mão dela. Então Sim. fala. Não, só para deixar claro, se alguém não é muito próximo de Libras ou de outras línguas de sinais, sinais são de tipo gestos ou símbolos que vão significar palavras. Porque aí você não precisa escrever, você não precisa soletrar o tempo todo. Por exemplo, cada pessoa, e isso é atribuído por uma pessoa surda geralmente, tem um sinal, que é tipo uma impressão digital. Eu não preciso falar para as pessoas Eduardo Cotarelli, eu não preciso falar toda vez o meu nome completo para saber que sou eu. Tem alguma coisa tem um sinal que é feito sobre alguma característica, geralmente física minha, que faz eu ser identificado mais fácil. Então, quando eu tenho que me apresentar, eu soletro o meu nome e esse é o meu sinal. E eu falo qual é o meu sinal. Geralmente é a barba e a careca. Legal. Sim, porque uma criança veio fazer uma visita no museu uma vez com a escola e me deu o sinal. Porque aí é mais fácil. Você não precisa soletrar. E é tipo uma identidade. Ai, que legal! Tipo uma impressão digital. Todo mundo sabe quando for falar de você, vai falar barba e careca e vai saber que tá falando de mim, sabe? Que interessante. Sim. Aí você tem que fazer na mão, né? Que interessante. É que a gente ainda tá falando da Helen Keller que ela era surdocega, né, que ela tem o agravante que ela não vê Sim. o gestual, né, ela tem que pegar pela sensibilidade mesmo, né. Então você vai para um passo além disso ainda, né. Que é muito louco também, tipo, tudo eu acho tudo isso muito maravilhoso, quando eu aprendo essas coisas novas, eu acho incrível, gente. Aprender é muito legal. Se alguém falar o contrário, tá errado. Se alguém quiser saber um pouco mais, né, sobre a história da Helen Keller, se interessou, tal, tem alguns, filmes que saíram bem antigos já. Tem um que chama O Milagre de Anne Sullivan, que foi dirigido pelo Arthur Penn, que é de 1962. E vocês podem ver ali um pouco do que foi a vida da Helen Keller através da vida da Anne Sullivan, que querendo ou não foi a pessoa que realmente ela acompanhava a Helen para a escola, ela acompanhou a Helen para a faculdade, para outros lugares. Então, Uhum. a Helen ela teve essa capacidade de chegar onde ela chegou com esse bacharelado dela, porque ela tinha essa intérprete, basicamente uma tradutora e intérprete do mundo para ela, disponível para ela 24 horas, o que é muito maravilhoso. Seria incrível se todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência pudessem ter esse tipo de acompanhamento real, né. Mas a gente entende que é super utópico o que eu tô falando aqui. Mas é legal a gente começar a pensar um pouco mais, né. Pensar essa representatividade e pensar essas como que a gente pode incluir no nosso dia a dia formas de tornar o nosso mundo melhor e tornar ele mais acessível para essas pessoas também. Porque às vezes é isso, a gente como a gente não tem um problema, a gente às vezes esquece que esse problema existe, não é que a gente desconsidera ele, acha que ele é pouca coisa e tal, mas a gente não pensa pela ótica dele, né. Uma pessoa que consegue andar, que tem a plena capacidade de andar, às vezes ela não percebe tanto quanto uma calçada é esburacada ou ela é cheia de raízes, porque ela tem a plena habilidade de desviar das raízes, tal. Mas às vezes quando você percebe: "Pô, mas aqui uma pessoa que é cadeirante não vai passar, uma pessoa que é cega talvez não passe". Então, isso é importante a gente pensar nessas diferenças, tanto das formas de se comunicar mesmo. Olha quantas formas que a gente falou nesse episódio de se comunicar, né, do gestual, o quanto isso é impregnado no teatro, quanto isso vai entrar na música também de outra forma, né, que nem a gente falou no episódio passado, onde você também não precisa de palavras necessariamente. E tudo isso é cultura, é arte e são formas da gente se comunicar, né.
que vai além do só o que a gente sabe, aprende na escola, verbal, estruturado, certinho, XYZ. Exatamente. E é isso, hoje vimos como a comunicação não verbal é parte essencial da nossa expressão, seja por meio de um olhar, de um gesto ou de uma língua como o Libras. O ser humano sempre encontra um jeito de se fazer entender e sempre vai procurar uma maneira de se comunicar melhor. E você, já parou pra pensar no que o seu corpo anda dizendo por você? Conta pra gente nas redes sociais. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau! Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandu Fun. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Mac. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino e as músicas adicionais são do Quincas Moreira.